Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã do Vento pela Silva 87.9. Como nós anunciamos durante a semana, né? Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa ilustre convidada, a vereadora Sônia Gimenez. E além de vereadora, é professora também, né? E hoje ela vai abordar um tema muito interessante, falando sobre 90 anos de Londrina, que completa agora no próximo dia 10, se não me engano. E será também entrevistada pela jornalista Nara Cordeiro. Quero desejar aqui um bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar sobre esse tema tão importante que é para nós muito caro. Opa, será muito bem-vinda e também as suas palavras vêm contribuir para toda a comunidade. Bom dia também a Nara Cordeiro. Bom dia, Cláudio Mainer, bom dia, nossa professora Sônia e a todos os ouvintes da Rádio Advento Londrina. Ok, vamos dar início então à nossa entrevista. Fica com você então, a bola. É isso aí, hoje a entrevista é com a vereadora de Londrina, Sônia Gimenez, a professora Sônia, como ela é bem conhecida, né? Tem uma história tão linda que se confunde com a história de Londrina. E é por isso que a gente trouxe ela aqui para que ela pudesse nos ajudar, né? A falar um pouco sobre o tema de hoje, que é Londrina, 90 anos de força, luta e recomeço. Eu não sei se você, como eu, se apaixonou por Londrina. Eu não sou londrinense de berço, mas eu me apaixonei por Londrina e vim para cá aos 9 anos e não quero mais sair. Meu Deus, que cidade linda, né? Vamos ao histórico da professora Sônia Gimenez. Ela é cristã, professora graduada em Química pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, com doutorado em Ciências pela Universidade de Campinas, Unicamp. Foi docente do Departamento de Química da UEL e participou da administração da instituição também. Ocupou o cargo de superintendente da administração dos cemitérios e serviços funerários de Londrina, a nossa CESF, entre 2013 e 2016, na gestão do então prefeito Alexandre Quiref. É ambientalista, defensora de melhorias nos fundos de vale, gestão de resíduos e qualidade da água dos rios e nascentes. Por uma Londrina mais humana, defende os direitos das pessoas com deficiência, melhorias também de acessibilidade, políticas públicas para as mulheres, educação de melhor qualidade e ações que promovam a desburocratização dos serviços públicos, geração de novos empregos e fomento da economia na área urbana e rural. Filiada ao PSB, elegeu-se vereadora da 18ª legislatura, essa que se encerra agora, né, 2024, e que teve início em 2021. Que currículo é este, doutora Sônia? Me fala como que pode uma pessoa construir uma história tão linda como a sua. Primeiro, vamos parabenizar essa história. Que linda, hein? Obrigada, Nara Cordeiro. Que prazer estar aqui com você. Prazer ter os ouvintes. Temos muitos ouvintes, porque eu vi que vocês divulgaram bastante. Sim. Então, congratular a todos que acompanham aqui a rádio Advento, que faz um papel brilhante para a cidade. Então, esse currículo realmente foi construído com muito suor, com muita vontade. Eu trabalhei muito desde pequena. Trabalhava como empregada doméstica, trabalhei cuidando de crianças, Depois eu não queria parar de estudar, continuei estudando. Quando conheci meu esposo, e logo ele falou, vamos nos casar. Falei, só caso com uma condição, quero continuar estudando, porque eu quero dar uma casa para o meu pai. Ai, que linda! E aí, quando... Que exemplo, né? E ele maravilhoso, José Alceu Gimenez, maravilhoso. Ele virou para mim e disse, nós vamos dar uma casa para o seu pai. E nós demos uma casa para o meu pai juntos. Lindo. Isso é bonito demais. E, infelizmente, com 32 anos, eu fiquei viúva, né? Ele faleceu com uma doença, né? Que a gente sabe que precisa de... A gente volta um pouco passado e vê ainda quanto nós temos que evoluir nos tratamentos de câncer, verdade, né? Perdi meu esposo, mas com 3 filhos eu voltei para a Unicamp para fazer o doutorado. E, graças a Deus, Deus sempre me... dando as bênçãos, derramando bênçãos sobre nós, concluí o doutorado, voltei para a universidade, continuei trabalhando, tive aí as oportunidades de estar participando da administração da universidade e depois da cidade. Então, tenho orgulho de dizer, né, que passei por todos
essas fases, e graças a Deus tenho os 3 filhos bem, 3 filhos, 2 dentistas, um jornalista. Olha que e maravilha. nós estamos aí sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele faz por nós. Agora você entendeu por que eu te convidei? Sim. Não tem como não convidar uma pessoa como você. Você foi uma excelente vereadora. Londrina tem orgulho de você. E nós sabemos que você vai continuar aí na vida pública, com certeza, né? É só um intervalinho, em breve, se Deus quiser, você estará de volta. Enfim, é difícil falar da Sônia, porque ela realmente é uma pessoa que trabalha em favor da comunidade. E eu tenho uma admiração enorme. Então, é por esse motivo que a nossa professora, querida professora, está aqui hoje nos estúdios para falar sobre o aniversário da nossa cidade. 90 anos de Londrina, né? Posso dar uma... Por favor, Cláudio. É o seguinte, eu tenho aqui em mãos uma ouvinte, né? A Sueli Kiyomi Tazaki. Ela mandou aqui um texto bem interessante, eu gostaria de compartilhar aqui, viu, Sônia? Ela diz aqui que ela é uma das coordenadoras do movimento Reuber, do PL 001-2024, que destaca a dedicação da professora Sônia, e vereadora, né? Olha isso. Em Londrina, em prol dos chacareiros de Londrina, pela aprovação dos projetos referentes à regularização das chácaras menores de 20 mil metros. Os vereadores aprovaram em 2023 e foram feitos vários mutirões. A Reuber hoje, né, reúne vários chacareiros, estão organizados com mais de 70 associações e conquistam muito mais. A Reuber, segurança jurídica, regularização das estradas, energia elétrica, comprovante de residência para matricular seus filhos. Enfim, ela contribuiu muito e por isso nós somos muito gratos pelo seu trabalho na Câmara Municipal de Londrina. Gratidão eterna, Sônia. Diz aqui então, a Sueli. Uma ouvinte e eleitora também, né? Muito bom, nossa, que ótimo ouvir isso, porque a Sueli também é uma batalhadora, ela esteve à frente de todo esse processo. E eu sempre digo assim, Nara, na minha testa tem escrito assim, regularização, porque a gente vê, desde 2010 eu luto pela regularização de uma chácara, e aí me envolvi com todo esse pessoal, está trabalhando aí para essa regularização, e a gente não tem apenas as chácaras, nós temos empresas, e eu destaco aqui as empresas do Silo 5, que precisam muito, muito dessa regularização. Nós estamos trabalhando para que esse projeto seja ainda sancionado nesse ano, para que tenhamos aí a tranquilidade dos proprietários das empresas ali, para que eles tenham, então, suas próprias, as suas escrituras, seus documentos, segurança, a sua segurança também, isso. Exatamente. Então, nós temos muitos apartamentos, casas, ainda chácaras que são formatos e que precisam ser vistos. Tive a oportunidade de ir para Campinas para ver como é feito lá o trabalho, junto com o Gilmar Mendes, que é do IPU, presidente do IPU. E aí nós avançamos bastante na questão, temos uma cartilha, hoje temos um trabalho forte. E aquilo que eu sempre sugeri, foi criada uma diretoria para tratar essas questões. Então, a cidade tem avançado nesse sentido, e eu tenho orgulho de ter participado desse momento. É isso aí. Como é o nome da nossa querida que ligou? Sueli, que mandou mensagem? Kiyomi. Sueli Kiyomi, é isso, né? Um abraço meu também, da jornalista Nara Cordeiro aqui. Muito obrigada por participar do programa, e de fato nós estamos diante de uma grande mulher, né? Uma grande pessoa, que é a Sônia. Sônia, vamos à primeira pergunta de hoje. A pergunta é extensa, gente, porque eu estou falando a história junto, tá? Então eu vou contar um pouquinho da história de Londrina para vocês. Vamos viajar no tempo agora? O que vocês acham? Muito bom. Vamos ligar a máquina do tempo agora. O norte do Paraná é uma região de terra roxa, muito fértil. Era até poucas décadas uma extensa floresta, isso lá há muito tempo atrás, né? A colonização espontânea foi marcada pelo arrojo dos homens saídos de Minas Gerais e de São Paulo, que foram chegando à área de Cambará entre 1904 a 1908. Em 1924, inicia-se a história da Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária da firma inglesa Paraná Plantations, LTDA, que deu grande impulso ao processo desenvolvimentista, olha que palavra bonita, na região norte. Londrina surgiu em 1929, é isso, né? Como o primeiro posto avançado deste projeto inglês. Na tarde do dia 21 de agosto de 1929, chegou a primeira expedição da Companhia de Terras Norte do Paraná ao local denominado Patrimônio Três Bocas. O nome da cidade é uma alusão a uma homenagem às Filhas de Londres e foi feita pelo Dr. João Domingues Sampaio, um dos primeiros diretores da Companhia de Terras Norte do Paraná.
A criação do município ocorreu 5 anos mais tarde, através do decreto estadual número 2519, assinado pelo interventor Manuel Ribas, em 3 de dezembro de 1934. Que história linda, hein? Sua instalação foi, então, no dia 10 de dezembro do mesmo ano, data em que se comemora o aniversário da cidade de Londrina, que está chegando, daqui 4 dias. O primeiro prefeito nomeado foi Joaquim Vicente de Castro. Londrina surge como uma terra de oportunidades para os imigrantes e imigrantes, sendo conhecida como a capital do café, o ouro branco, além da valorização da educação, da cultura. Você acredita, professora Sônia, que isso é o que fez dessa cidade tão promissora, tudo isso que nós falamos aqui? Com certeza. Eu sempre olho, primeiramente, aí a questão do solo, né? A terra roxa, cientificamente, a gente tem lá terra roxa estruturada, latossolo vermelho escuro, podisólico, vermelho amarelo, latossolo vermelho estroférrico, é a terra fértil. Quem trabalha, o pessoal do IAPAR, nossos queridos amigos lá do IAPAR, lá da UEL também, o professor Maurício Ursi. Nós temos excelentes pessoas aí, Ademir Calegari, que trabalha tanto com o solo, com a questão dos plantios. E a gente vê assim, o quanto essa terra trouxe de benefícios para a formação da nossa população. Uhum. Então, quando eu imagino essa terra sendo preparada, me lembra a música do Chitãozinho Chororó, que ele diz: é calor de mês de agosto, é meados de estação, vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Olha que lindo! Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Então, esse desenhado, esse vermelho, é aquilo que foi feito, né? Foi tombando a terra, o vermelho pela coloração do óxido de ferro. E eles foram trabalhando, e aí a gente viu as grandes lavouras de café, né, chamado ouro verde brasileiro. Lindo, né? Ouro verde. Nós tivemos um tempo de boa produção que passou. Depois vieram outras culturas, né? O soja, trigo, gado, né? Depois outros empreendimentos, aí ação. O próprio gado, frango, né? Mas a gente vê assim, quem planta, quem cuida, tem. E Londrina teve a oportunidade de pessoas muito bem preparadas e pessoas que foram à luta, com todo o sofrimento do início, né, com a geada, com o êxodo do campo para a área urbana. A cidade cresceu, sofreu, teve muito sofrimento, muitas pessoas sofrendo porque eles não tinham aqui os empregos, como nós não temos ainda a carência de empregos na cidade. Mas a cidade promissora pelo acolhimento, pelo povo que compôs na essência, né? E a gente vê aí como a contribuição foi imensa nos mineiros, paulistanos, japoneses, paulistas, muitos que vieram, os italianos, libaneses, espanhóis, também, né? Japoneses. E a gente não podemos esquecer aí também dos nortistas, nordestinos, sulistas, né, que também entraram e encontraram guarida. Então, uma cidade acolhedora, uma cidade que continua sendo uma cidade de muitas oportunidades. Depois a gente viu a chegada das escolas, né? Nós temos o exemplo do curso normal, o curso de contabilidade, que naquela época trouxe agrimensor também, né? Que grande isso, né? O quanto isso contribuiu para a cidade, os cursos técnicos, as universidades chegando, né? O comércio sendo ampliado. E aqui eu quero fazer um destaque para a questão da CIL, a importância da CIL na cidade. Boa, uma excelente instituição, né? Uma associação brilhante. Eu já tive a oportunidade de escrever para eles, são muito incríveis mesmo. Então, a CIL hoje também acompanhou o desenvolvimento da cidade, acho que tem hoje cerca de 87 anos, e a gente vê o trabalho fantástico que eles fazem. Eu olho para a CIL na área, olha aquele símbolo, o próprio símbolo já remete, né, à cidade, remete à cidade. A nossa catedralzinha ali, né? Isso, a catedral, o relógio. O relógio ali presente na logo, o edifício, né? América, né? E então a gente vê esse símbolo maravilhoso, que é um símbolo da cidade. Hoje já existe uma proposta até de colocar mais um I, que é o I de inovação, que a gente tem visto quanto a cidade tem sido palco ser reinventado, né? Com inovação, e incrível. É fantástico os eventos. Agora mesmo está acontecendo um evento. Então, a CIL está permanentemente participando, dando as contribuições. Imagina que desde a ponte do Rio Tibagi, a CIL já participou da decisão ali, pelas ações com relação também à modernização do aeroporto. Então, a gente vê o quanto Londrina cresceu. Mas a cidade, ela respira inovação, as universidades, tantas contribuições que são dadas aí para a ciência. Londrina é grande, né? Os dados, hoje a gente tem os cursos de dados de inteligência artificial, né? Ciência de dados de inteligência artificial,
quanto contribuiu a química, a física dessas universidades que aqui estão, jornalismo, arte, sociologia, toda história, a engenharia ambiental, nós temos aí a PUC agora contribuindo. Então, eu vejo assim, lá nós tivemos o início, e esse início tem sido fomentado por todas essas instituições de ensino, e tem sido fomentada pela CIL, tem sido fomentada por cada empresário, né, que estão ali em todas as ruas. Verdade. E a gente vê, assim, com muito orgulho, nossa cidade crescendo. Né? Temos muitas mazelas, mas também a gente tem que olhar, dar esse olhar mais amplo também e ter esse cuidado também com essas mazelas. É que quando a gente fala, por exemplo, eu não sei se o que você achou no caso, né, a sua impressão sobre o tema que eu escolhi, porque eu acho que Londrina ela é grande e ela se reinventou, né? O recomeço eu acho que é muito importante. A gente vai falar sobre isso, sobre o recomeço, né? A Londrina já nos anos 50 emergiu no cenário nacional como importante cidade no interior do Brasil. Nesse período apresentou considerada expansão urbana em razão da produção cafeeira no norte do Paraná, em especial na cidade de Londrina, o que levou à intensificação do setor primário de toda a região. Nesta década, a população passou de 20 mil habitantes para 75 mil, sendo que quase metade se encontrava na área rural. No final dessa década, Londrina contava com um complexo urbano que consistia em uma faculdade, colégios, postos de saúde, hospitais, rádios, complexos destinados ao lazer. Já nos anos 90, surgiram os primeiros conjuntos habitacionais, que se localizavam à distância de 6 a 7 quilômetros do centro da cidade de Londrina. Esses centros habitacionais foram edificados pela Coab, né, a nossa companhia de habitação da cidade também, e atendiam as populações mais necessitadas da sociedade londrinense. Outro fato importante nesse período foi a criação do Serviço de Comunicação Telefônica de Londrina, Sercontel, tá bem lembrado. Queria agora perguntar para a nossa vereadora, Londrina sempre equilibrou a agricultura, você é química, você é da área do solo, você pode nos responder muito bem isso, com o comércio, que é muito forte, né? Londrina sempre foi conhecida pelo comércio, né? O que isso representou para o desenvolvimento da cidade? Eu vejo como esse povo trabalhador interessado, quando você fala na parte agrícola, no desenvolvimento da cidade, nós temos uma população, graças a Deus, muito compromissada. São poucos, vamos dizer, poucos que não têm essa percepção da importância do compromisso seu com a família, com a cidade, né? E a gente sabe que isso se estende a todos os campos. E a gente vê o papel tão importante desse trabalhador compromissado que buscava outras opções. O café não deu, né? Sofreu sim, não vamos dizer que não sofreu, mas o papel das escolas também, a importância que a cidade cresceu com escolas e as escolas cresceram com a cidade. Sim. Então a gente vê que... A educação não é muito forte. Mas nem tudo são sonhos. Né? A gente tem um povo sofrido, o povo quando foi construído ali, foram construídos os conjuntos, né, na Zona Norte. A gente teve um povo muito sofrido, que foi morar longe, muito longe do centro. Naquele tempo, o transporte público era mais precário ainda. Não tinha asfalto, né? Não tinha asfalto. Daí muito barro quando chovia. O sofrimento, né, daquele povo, ninguém tem noção. Muitos vieram da área rural ou de outras cidades, estados, e foram juntar aquela população ali, e sofreram muito. Então, eu vejo assim... Eu olho a garra desse povo. É um povo que sofreu e tem histórias lindas. Cada casa que você vai ali, que foram dos primeiros conjuntos, eles têm histórias lindas, tristes, mas lindas, porque a gente vê aí que esse equilíbrio que você pergunta entre agricultura e comércio, que provocou o desenvolvimento, tem provocado o desenvolvimento na cidade, eles trazem, então, cada um traz uma história que dariam livros belíssimos. Verdade. Mas eu vejo assim... Em pouco tempo, então, cerca de 50 anos, formou um grande polo de negócio ali na região norte. Então, você fala sobre essa questão da cidade. Esse polo que se formou, e a gente tem ali a Saúl, né, a Saúl Elquim. Gigante. E as imediações, né, são projetos. E aqui eu quero destacar o projeto Empreender, do Núcleo de Ruas. Dentre eles, nós temos o Núcleo da Saúl, que traz resultados expressivos de desenvolvimento, alicerçado aí pela união dos poderes, a contribuição do Executivo, do Legislativo. Sim. Então, é um projeto brilhante da CIL, parabenizá-las, porque hoje nós temos
o núcleo da Rua Duque, o núcleo da Duque, o núcleo do Calçadão, o núcleo do Centro, da Guaporé, e todos eles estão trazendo benefícios para essas regiões. Então, voltando à pergunta, você me pergunta sobre equilíbrio, agricultura e comércio. Eu acho que hoje nós temos a agricultura, comércio, inovação, e a cidade vai continuar crescendo. É que a gente fala ali no período da década de 50 e 60, né, onde a agricultura era muito forte ainda em Londrina, né? E a cidade estava crescendo, porque até então o centro era tudo, né? Era o centro de tudo mesmo, né? Isso. E aí começaram a surgir as primeiras habitações ao entorno da cidade. Então a gente percebe que Londrina se formou nessa época, né? Sim, houve esse equilíbrio, como você coloca no seu questionamento, agricultura com o comércio, e aí a gente foi vendo os anos passarem, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns conjuntos sendo construídos, porque nós tínhamos curiosidade. Cincão. A gente fala Zona Norte hoje, mas eram 5 conjuntos, né? 5 conjuntos. E desses 5 conjuntos surgiu a região Norte, que hoje é grande, pujante. Eu moro na região Norte, posso dizer. Ali está crescendo, hein? Ali cresce. Ali eles elegem prefeito, vereadores, não tem medo, né? Então, assim, tem que respeitar. Mas também temos que falar da região Sul, que é muito forte, aqui perto da gente. Região Leste, Oeste, ou seja, Londrina, como todo o pessoal do centro, o pessoal da Gleba, como cresceu. Gente, ali era um lugar inabitado, ali onde o Cláudio mora, ali perto da Gleba lá. E hoje, quantas casas... Ali é uma potência, aquela Gleba Palhano hoje. Meu Deus, quantas indústrias não, na verdade, comércio, né? Comércio. Indústria, nós estamos lutando por isso ainda, né? Mas, enfim, shopping. Então, a gente está muito feliz de saber que Londrina está crescendo para cima, para baixo, para os lados. E a gente está esperando aí que isso não pare, que continue, né? Então, esse equilíbrio que você fala da agricultura e comércio, realmente naquele tempo teve... eu sempre destaco o papel dessas pessoas gestoras, né, dos gestores da época, mas os gestores das próprias fazendas, dos sítios, das chácaras, sabe? E aí, agora, quanto à cidade hoje, sem dúvida, nós temos a região sul belíssima e temos crescimento aí apontado, né, que nós vamos ter que preparar muito as vias, porque serão muitos veículos, mas quem sabe nós tenhamos aí a melhoria assim, fenomenal do transporte público para precisar cada vez menos de veículos nas ruas. Verdade. O Cláudio, você lembra quando você comprou o seu terreno ali? Como que era? Bonito ali, que não tinha nada? Lembro. O Cláudio é um dos pioneiros ali da Gleba ali, né? Interessante que eu conheço Londrina, porque eu sou de Marília, né? Eu conheço Londrina quando a gente tinha que atravessar com a balsa ali no Rio para cá. Olha, mas você é velho, hein, Cláudio? Não, velho não, põe velho nisso. Agora, e aí é o seguinte, a gente entrava dentro aqui da região de Londrina, passando por Paraná, era tudo, nós falávamos assim, olha o fubá, né? Que era tanta poeira que parecia um fubá subindo, né? E vermelho ainda. E árvores assim, frondosas mesmo, bonitas, né? E estava começando praticamente, porque Londrina naquela época eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos por aí. Hoje o Londrina está com 90 anos, eu estou com 74 anos. Já falou a idade. Ai, meu Deus. Então, pode ver que eu já sou uma múmia já embalsamada, né? Já está conservado. Mas Londrina, ela cresceu muito, e é uma cidade que acolhe, né? As pessoas, né? Paulistas, pernambucanos, enfim, ela tem uma diversidade aqui de pessoas que vieram de outros lugares para formar essa grande cidade. O nosso hino, né, o hino de Londrina, fala Londrina, cidade de braços abertos. E no final, Cláudio, já procurando aí no sistema, que eu quero que você coloque o hino de Londrina para encerrar hoje o programa, tá? Hoje, essa sexta que vem, a gente vai estar falando do aniversário da cidade. Vamos à terceira pergunta de hoje, antes do intervalo, aí para a gente dar sequência à nossa entrevista. Em franco desenvolvimento, na década de 70, Londrina já contava com 230 mil habitantes e uma produção agrícola voltada para o mercado externo. Nessa época, criou-se os primeiros centros industriais que visavam o incentivo e a coordenação do desenvolvimento industrial da cidade. Houve uma ampliação na prestação de serviços como educação, sistema de água e esgoto, pavimentação, energia elétrica, comunicação e a criação do Parque Arthur Thomas, que parece que agora está lá, né, para a gente poder visitar novamente. Fizeram uma reforma lá, estou doida para ir lá. A construção da nova catedral, ginásio de esporte Moringão, entre outras obras. A década de 80 foi marcada pela fase de ação administrativa, né? Quando o poder público demonstrou uma preocupação com o capital comercial e desenvolveu ações que incentivaram o planejamento urbano, tais como a retirada da ferrovia do centro,
e a criação das vias expressas Norte e Sul e da Avenida Leste-Oeste também, que é muito conhecida, né? Bem como a instalação do terminal urbano de transporte coletivo de Londrina, que fica bem na região central, próximo da Leste-Oeste, ali onde era a antiga ferroviária, né? Que agora é o Museu Histórico de Londrina. Este período, a professora Sônia, marca o fim da era do ouro do café. Era de ouro, né? Do café, o café é como um ouro verde, né? Nós não podemos deixar de lembrar da geada de 70, né? 75. Meu avô conta, né, como que foi, contava pra gente que de repente, né, tudo amanheceu um dia assim um dia muito frio e Londrina estava praticamente destruída. Quando a gente fala de recomeço, eu estou me referindo a essa época que Londrina praticamente morreu e teve que ressuscitar, né, depois dessa geada. E aí acabou, teve que mudar tudo, né? Tivemos que, enfim, se reconstruir, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Esse período marca o fim dessa era e dá início à urbanização da cidade, podemos dizer assim? Certamente, Nara. A cidade ainda busca outras formas de tratar a parte agrícola, né? Ainda hoje. Mas a urbanização, que já estava começando, né, sendo intensificada pelos serviços ofertados, e a gente vê que toda a cidade ainda precisa de serviços e cresce com eles, né? Uhum. Então, nós hoje temos ainda, para nós chegarmos à excelência, principalmente os produtores, os cafeicultores, sofreram muito, suas famílias, os empregados, naquele tempo empregavam bastante. Uhum. Então, todos eles sofreram bastante. Esse sofrimento a gente acompanhou aí com resposta na economia, a economia sofreu, né? Todo o comércio sofreu, todos os comerciantes sofreram, então foi um período de tristeza, né, que se a gente relata é uma mancha de tristeza na história da cidade de Londrina. E essa geada provocou assim, um repensar. Então foi uma retomada. Uhum. E quando a gente fala sobre a excelência da cidade, a gente vê que ainda falta muito, mas ela sempre deve ser buscada, e ela foi buscada por guerreiros, né, que estiveram. Eu acompanhei esse período, eu já era casada, e lá o meu sogro sofreu muito, que eles também tinham umas plantações de café, e todos sofreram, né? Uhum. Então, quando a gente volta agora, passando todo esse tempo, a gente fala o que aconteceu depois dessa época. Uhum. E a cidade continuou, a urbanização, a cidade continuou lentamente. Houve um êxodo muito grande, como já comentei antes, todos nós sabemos, da área rural para a cidade. A cidade não estava preparada e aí houve o sofrimento daquelas pessoas que chegaram e não tinham a condição de emprego, de moradia. Muito triste, né? E muitas pessoas morreram de tristeza, de depressão. Perderam, a gente não tem noção, né? Perderam tudo. E hoje nós temos, assim, falta muito para a excelência da nossa cidade, deve ser sempre buscada. Ainda temos bairros sem rede de esgoto, nós temos muitas mazelas. Eu cito aqui, destaco o Flores do Campo. Sim. Então é preciso ter um olhar muito atento para a grande população que lá está. Os assentamentos, as moradias em fundo de vale, são mazelas que carecem de um tratamento especial, com ações efetivas, concretas. Uhum. É inadmissível uma cidade do tamanho de Londrina, com o número de universidades, com escolas técnicas, que tenhamos ainda um submundo dentro da nossa realidade. Sim, tamanha pobreza, né, tamanha pobreza. Né? Então, nós temos que ter esse olhar, os gestores têm que ter esse olhar. Tem que acordar, sabe, né? Aqui, nós temos uma situação de uns prédios ali, o Alegro Village, na região do Decast. Gente, há quanto tempo essa novela é inadmissível? 10 anos. Então, tem pessoas que já morreram, na expectativa de entrar nesses apartamentos e estão aí, uma coisa muito burocrática, muito demorada. Né? Tem que mudar e tem que ter, a cidade tem que ter essa visão de crescimento. Sim. E de entregas rápidas, entregas de coisas boas, concretas. E a gente vê, assim, daqui uns dias você vai falar de você falou do terminal, do terminal que nós urbano, temos transporte, né? O urbano. Que tá em reforma, daqui um pouco, né, nós temos um terminal intermunicipal, daqui a pouco nós temos... Então, são coisas que vão fazendo a cidade crescer. Mas a gente não pode esquecer que ainda tem alguns pequenos núcleos de café. Né? Nós temos algumas plantações na região norte, ali, né? O pessoal que tem um trabalho fantástico. Os guerreiros, né? Os guerreiros. E eu quero destacar aqui, exemplificar minha cunhada, uma querida cunhada, quase irmã, a Edné Jimenez. A Edné também tem uma plantação ali que você vê o brilho nos olhos dela. Ai, quando ela olha para aquela plantação. De café? De café.
de café. Nossa, que família, hoje, né? Hoje Os ela, Gimenez aí não é brincadeira, não, hein? Hoje ela tem os aviários, mas ela tem um carinho pela plantação de café. Ela, minhas cunhadas todas, sabe assim, a gente fala, gente, coisa maravilhosa quando você olha aquilo e vê aquele brilho nos olhos. E depois aí você olha o verdinho, depois você vê aqueles pontinhos os brancos, né? Os brancos. branquinhos, depois o pontinho. É muito linda a plantação de café, lindo, né? lindo. Plantação de café linda. Agora são 10 horas e 30 minutos exatos, Cláudio. Olha, o programa hoje está seguindo muito bem, graças a Deus, viu? Nós vamos a um intervalinho e se quiser já colocar o hino de Londrina para tocar, vamos colocar, senão você deixa para o final. Mas nós voltamos depois da sequência para falar um pouquinho sobre a década de 90, que foi uma década muito importante também para Londrina. Londrina foi muito grande. Depois vamos falar de 2000, né? Virada do século aí. E encerramos com a Londrina de hoje, a nossa Londrina punjante, crescente. E vamos tentar colocar tudo isso aqui. Vai ter que caber aqui no tempo, hein? Voltamos daqui a pouquinho. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltaremos. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9. Estamos aqui com a vereadora e professora Sônia Gimenez, falando então sobre 90 anos de Londrina. Vamos dar continuidade então, Nara? Vamos lá. Para você que está ouvindo aí a nossa rádio, que ligou, sintonizou agora, né, pelo rádio, pela internet, enfim, onde você estiver, estamos falando de Londrina, 90 anos dessa cidade linda que nós moramos, que nós admiramos, né? Londrina 90 anos é o tema de hoje, de força, Londrina, força, luta e recomeço. Então vamos aí continuar a nossa entrevista com a nossa vereadora Sônia Gimenez, a professora Sônia. Londrina se consolidou como polo regional de bens e serviços e se tornou definitivamente a terceira maior importante cidade do sul do Brasil na década de 90, quando foi desenvolvido o primeiro plano diretor. Neste período, a cidade apresentava uma estrutura voltada para áreas residenciais em praticamente todo o território, destacando aí a região central em razão do desenvolvimento da construção civil, né, os prédios grandes aí, né, na nossa cidade, refletida em inúmeros edifícios de padrão médio e alto. A região norte da cidade, que nas décadas anteriores se enquadrava como região rural, revelou-se como maior área residencial da cidade, apresentando uma concentração de conjuntos habitacionais financiados pelo BNH, né, nessa ocasião. Professora, a região norte e as regiões periféricas passaram a decidir a política de Londrina, vamos colocar assim, ou a economia, enfim, vamos colocar dessa forma? Eu vejo que em parte. Mas em parte, eu acho que a Londrina é o todo, né? A gente fala agora há pouco ainda do desenvolvimento da região sul, quanto cresceu nos últimos anos, a gleba, as regiões leste, oeste. A região oeste tem também tido um crescimento grande, região leste, nossa, imenso, imenso. Mas só fazendo uma breve correção, o primeiro plano diretor do Paraná, eu acredito, pelas minhas leituras, que ele começou a se desenvolver na década de 50 pelo prefeito Hugo Cabral. Então essa informação aqui... o que nós vamos temos, corrigir, então, o plano diretor, ele é um instrumento básico, né, da política de desenvolvimento urbano, e naquele período preocupava-se muito com os loteamentos. Mas eu quero destacar também a presença aí do Francisco Prestes Maia. Prestes Maia trouxe uma contribuição fantástica, ele foi prefeito de São Paulo. E como eles passaram, né, por situações difíceis, como passa até hoje a questão das inundações, não foi dada a devida valorização para os fundos de vale. Então, eu vejo assim, o Prestes Maia é uma pessoa que nós temos que ter, assim, sempre lembrar dele como a contribuição imensa que ele deixou para a cidade, porque naquele período em que ele participou da elaboração de um plano de desenvolvimento da cidade, não exatamente um plano diretor, mas o início do plano diretor e das tratativas, o Prestes Maia falou sobre essa questão, os fundos de vale, a importância dos fundos de vale, das áreas verdes, e deixou aí uma contribuição mostrando que os loteamentos tinham que ser distantes. Mas, infelizmente, depois, na sequência, muitos loteamentos até se apropriaram de parte do fundo de vale. De modo indevido, né? Então, aquilo foi... Hoje a gente sabe que tem que ir muito além da lei. A lei, naquela época, 133, era restrita a loteamentos, mas precisava dessa expansão, tanto urbano quanto rural. E o plano diretor, então, um instrumento fundamental. A gente vê a participação hoje, o quanto o IPU trabalha nesse sentido e tem trabalhado, nós estamos inclusive discutindo agora na Câmara, são muitos projetos complementares e
E a gente vê assim que hoje já não é aquela preocupação do loteamento, mas é a preocupação do todo. E respondendo a tua pergunta aí, Sim. a política foi sim influenciadora, tem grande população que acreditava em fortes mudanças, né, nos termos de expectativas de novas indústrias. Foram e continuam, nós temos ainda poucas indústrias para o tamanho que é de Londrina. Nós precisamos de mais indústria para gerar mais empregos, temos o conhecimento para avançar. Nós temos muito conhecimento, tanto as universidades, mão de obra qualificada, mas nós vimos ainda a falta de abertura por muita burocracia. Muitos reclamam, lá desde o início de 2021, nós temos cobrado, até a liberação de alvarás, melhorou um pouco, mas não o suficiente para mantermos e trazermos mais indústrias como deveríamos. Algumas estão chegando, mas eu vejo que os passos ainda são curtos perto do que deveria ser para o tamanho da cidade. Infelizmente, a gente vê essa realidade, na verdade é uma constante luta, né, do londrinense, enfim, né, nós almejamos que um dia a cidade também seja uma cidade industrial, nós vamos falar sobre isso, né, mas enfim, já colocando aqui, a expectativa e o sonho de todos os londrinenses, que nós sejamos conhecidos, que nós não vejamos mais as empresas que vêm para Londrina com vontade as indústrias, né, de se fixar em Londrina, acabar indo para Cambé, para outras, né, cidades aí, enfim, para as nossas regiões metropolitanas, e Londrina fica carente de algo que é tão importante, né, gente? Mas vamos lutar, né? Vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando. Há poucos dias, para parar de lutar, né? Há poucos dias conversei com uma pessoa que disse para mim, não, estou indo para outro município porque a burocracia na liberação de alvarás é tão grande que eu estou saindo para outro município, eu tive a oportunidade lá, tive a abertura, e inclusive o prefeito me convidou para tomar um café, então aquilo me deu uma revolta. Falei, puxa, perdemos para outro município, não porque o outro município não mereça, mas porque nós precisamos também. Precisamos muito. Agora, nós temos que modernizar. Hoje nós vemos que a nossa Secretaria de Fazenda no município precisa de mais servidores, todas as secretarias precisam de mais servidores, mas eu quero destacar aqui a agricultura, a SEMA, sabe? São secretarias que merecem um olhar muito, muito forte. E a gente vê também a Secretaria da Fazenda, hoje nós temos uma carência de fiscais para todos, em todos os aspectos. Bom seria se não precisássemos de fiscais, que nós tivéssemos uma população consciente, tivéssemos uma população que sabe, conhece os seus deveres, suas obrigações, e não precisasse de fiscalização em nível nenhum, respondendo à legislação, fazendo as construções adequadas, trabalhando adequadamente, cumprindo com suas obrigações, para que não tivéssemos necessidade de fiscais. Mas, infelizmente, temos, porque nem toda a população tem esse olhar importante para a importância que é importante para aquilo que a gente vê que a cidade precisa, merece, e a população também. Hoje tem muitos equipamentos, muitos softwares que podem ajudar. Nós temos que modernizar a cidade, a administração. A cidade e a administração, a administração no todo. A administração da cidade. Então, isso. Eu cheguei a estagiar na Receita, como você falou aí, na Receita Federal e tal, e na Prefeitura de Londrina. E eu me lembro muito do trabalho deles de fiscalização, e realmente é um trabalho que é difícil, mas é necessário, né? A gente sabe. Enfim, Londrina tem um potencial enorme. Vamos falar um pouquinho agora da mudança, da virada do século aí, né? De 1999 a 2000, o Ministério Público de Londrina abriu dezenas de investigações contra integrantes da prefeitura da cidade. Isso aqui é uma outra geada negra, né? Mas agora é na política, né? É na corrupção. Depois de 70, Londrina passou por uma outra geada aí na corrupção aí na década de finais da década de 90 para início de 2000, na virada de milênio. O trabalho dos promotores começou a incomodar e eles passaram a ser alvo de pressões, tentativas de descrédito, dificultações variadas, acusações de agir por interesse político, intimidação de testemunha e ameaças físicas. Um horror, né? Eu me lembro disso. Londrina passou por um período de muitos escândalos. A cidade ficou conhecida por escândalos, né, em relação à corrupção. Ou seja, o usual, né? Em reação a isso, os promotores fizeram algo pouco usual na ocasião. Pediram apoio à comunidade. Passaram a convidar os líderes da sociedade civil para tomar conhecimento das evidências que se acumulavam contra a administração. Indignadas com o que lhes era apresentado, as entidades de Londrina, mais de 80 de diferentes inclinações e setores, formaram um movimento pela moralização da administração pública da cidade, apelidado de Pé Vermelho, Mãos Limpas, em alusão à cor da terra da nossa região, né? E a famosa iniciativa italiana Pani Puliti, né?
A Londrina renasceu de escândalos de corrupção e segue na busca por limpar a sua imagem e não ser mais associada a essa realidade, não é isso, vereador? E que impactos essa realidade causou até hoje para a nossa cidade? Vamos colocar. Manipulite. A gente vê, quando perguntas como essa, que você fez esse breve relato, Nara, me faz pensar nesses movimentos. Então, os movimentos de extrema importância são movimentos do bem, Uhum. E esse movimento pela moralização, pé vermelho, mãos limpas, né? Pés vermelhos, mãos limpas. Ou é pé vermelho e mãos limpas? Acho que é pé vermelho e mãos limpas. Pés vermelhos e mãos limpas, isso. Uhum. Então, esse movimento me faz assim, ter bastante orgulho de saber que quantos lutaram e quantos continuam lutando. Então, hoje, quando a Sueli ela fala sobre a regularização, sobre o REURB-E, nós pensamos no todo, o REURB-S também, mas a Sueli também, no papel, junto com a IDE, o Flori, a Deise, são pessoas que começaram a trabalhar nesses grupos e tiveram bons resultados, porque o que a gente vê é a união, a participação de todos. E quando a gente vê esse movimento pela moralização, não é diferente. Eles vieram, e isso me encanta, porque foram poucos atores que trouxeram muitos estragos. Poucos atores que trouxeram muitos estragos, mas nós tivemos os outros atores do movimento da moralização, pela moralização, que trouxeram aí boas respostas. Então, novas lideranças encobriram parte daquelas máculas que foram deixadas por esses malfeitores. O impacto que aquele período gerou, muitas pessoas atentas ainda. Hoje nós temos movimentos que estão de olho, né, transparência, os movimentos, os conselhos. Eu vejo muitos atentos à questão da transparência, cobrando a transparência. E isso faz muito bem, faz muito bem para a cidade. Então, tem que ter a cobrança, tem que ter essa uniformidade de pensamentos aí para esses grupos que vêm cobrando. E todos têm que estar muito atentos. Todos unidos, todos unidos. Qualquer coisa que você percebe que está fora ali do que é o correto, o ideal, tem que ser denunciado. Sim. Eu falo isso até porque eu estou como procuradora especial da mulher, vejo o papel importante da mulher na sociedade, o papel no todo. Mas a mulher tem sido muito vítima. Ainda continua sendo vítima de todo tipo de violência doméstica, todo tipo. Desrespeito às pessoas. E hoje a gente tem um desrespeito à violência às pessoas idosas, que não tem sido olhado também, mas tem que ter uma cobrança mais efetiva. Então, a gente diz assim, qual é a melhor ação das pessoas com relação a qualquer tipo de violência? É um enfrentamento com a denúncia. Sim. Então, é denunciar. Não se calar. E não é diferente desses movimentos. Tem que denunciar. Tem que denunciar. A gente fica impressionado, né, como, na nossa percepção, como Londrina teve que se reinventar, né? Porque a imagem ficou abalada, a imagem da nossa cidade. Londrina passou a ser associada à corrupção. Uma vez, eu me lembro de um professor da universidade, eu fazia jornalismo na ocasião, Sônia, e ele falou assim, digita o nome de Londrina aí. Nós digitamos o nome Londrina, aparecia um monte de matérias de corrupção nos jornais do Brasil todo. E aquilo foi muito triste para a gente. Eu, enquanto estava me formando jornalista, estudando para ser jornalista, eu falei, a gente tem que mudar essa realidade da cidade, não dá? Como que a gente pode ser lembrado por isso? Então, graças a Deus, essa situação passou. Londrina está lutando. Temos aqui o exemplo de uma grande política aqui na nossa frente, de grandes prefeitos que passaram pela nossa cidade. E a gente está conseguindo, né, nos reinventar. Né? Eu digo assim, que infelizmente... Né? Foram poucos atores, mas muitos estragos. Mas, felizmente, nós tivemos outras lideranças e pessoas que se aglutinaram para buscar uma solução. E Londrina hoje já pode deixa essa mácula para trás. A gente está falando mais de história, não sei se vocês perceberam, estão falando muito pouco o nome de políticos, tá? Então, nós falamos aqui de corrupção, mas não citamos nomes, porque eu acho que isso aí nem cabe a gente dar nem esse bope e nem esse crédito ou descrédito, a gente não está aqui para isso, a gente está para falar da história de Londrina. Vamos ao encerramento do programa de hoje, estamos no final, e a última questão de hoje é falar um pouquinho da Londrina de hoje, né? A Londrina é aí, de que nós estamos aí mais próximo da nossa realidade, né? Londrina é um município brasileiro localizado
localizado no estado do Paraná, na região sul do Brasil, com distância de 381 quilômetros da capital paranaense, Curitiba, é considerado pelo CGU a cidade mais transparente do Paraná. Sua população, conforme o censo do IBGE de 2022, agora, 2 anos atrás, era de 555.965 habitantes, né? Sendo a segunda cidade mais populosa do estado e a terceira da região sul do Brasil, depois da capital estadual Curitiba e de Porto Alegre. Importante polo de desenvolvimento estadual e regional, Londrina é um importante eixo que liga o sul ao sudeste do país, sendo um importante centro urbano, econômico, industrial, financeiro, administrativo e cultural do norte do Paraná. Que lindo, né? Nossa Londrina é grande, é linda, é maravilhosa. Londrina completa 90 anos como uma cidade promissora e com muito potencial. Você é vereadora, né? Está vereadora. Terminando seu mandato, um mandato brilhante, né, com inúmeros projetos que você votou, alguns que você ainda não conseguiu, né, executar, que pretende futuramente, com certeza, estar, né, trazendo para a nossa cidade. E eu queria que você dissesse para nós agora, queria que você dissesse para nós um pouco sobre isso, como podemos esperar, o que podemos esperar de Londrina para esses próximos anos. Estamos aí, né, já em 2024, o que a gente pode esperar de Londrina? Eu acredito que toda a população, cada um de nós, gostaria de ter uma cidade ideal. A gente sabe que isso é utopia. É utopia, mas é possível buscá-la através de bons gestores, bons administradores. A gente vê a questão da inovação, bons programas, bons modelos. E a cidade, o que nós esperamos, pelo menos, se você fizer uma enquete, né, nós temos vários projetos aí que trazem respostas que correspondem exatamente ao que a cidade deseja. Uma cidade que tenha acessibilidade, que tenha mais oportunidades de emprego, de trabalho, né, de cultura, de lazer, de esporte. E eu espero que nós tenhamos aí governos mais preocupados com a qualidade de vida das pessoas, com gerenciamento de resíduos. Nós precisamos de um gerenciamento top, com mais preservação de matas, com ampliação de unidades de conservação de fundo de vale, com cursos d'água bem cuidados. A gente vê a questão das COP, que estão sendo discutidas aí, a COP da biodiversidade. Nós tivemos recentemente a COP 17, né, em Cali, na Colômbia. Nós teremos depois na Armênia. Tivemos a COP 29, que é a questão que trata as questões climáticas. A COP 29 foi no Azerbaijão. A próxima o ano que vem nós teremos a COP no Brasil, em Belém. Então, uma grande oportunidade. Mas a gente sabe que essas discussões são amplas, mas os resultados não são aquilo que nós esperávamos, porque se nós tivéssemos tido realmente resultados bons, teríamos tido já, porque são muitos anos já que vem se discutindo, né? Desde o Tratado de Paris, o Acordo de Paris, e vem se discutindo a questão climática e pouco se avançou nesse sentido. Se fez, né, por isso, né? E a gente vê a questão a gente precisamos de uma mobilidade avançada, né? Uma cidade com menos poluição, menos produção de CO2, de CH4, com transporte público ampliado para diminuir o número de veículos nas vias, com empregos. Não podemos esquecer das vias rurais de qualidade, serviço de saúde chegando aos patrimônios e distritos, porque nós temos carência tanto nos bairros mais distantes quanto nos distritos e patrimônios. A produção sendo escoada com tranquilidade na área rural. E a gente vê aí uma cidade, queremos uma cidade sem déficit de moradia, sem moradores de rua. Muito importante. Não é? E uma população consciente sobre o seu papel, sobre o seu compromisso com o meio ambiente e com o próximo. A gente vê aí pessoas ainda descartando grande quantidade de resíduos nos fundos de vale. E nós temos que pensar na biodiversidade, nos canais. Os fundos de vale são canais de escoamento. Sim. E quando nós temos chuvas amplas, igual agora recentemente, nós temos chuvas que alagam, porque não existia. Os fundos de vale foram assoreados, tirou-se dele o papel. Né? E tem um poema lindo que diz: eu só queria passar. A água diz: eu só queria passar. Mas tamparam meus caminhos, eu só queria passar. Então, a água quer passar. Então, a gente vê assim, precisamos sim dessa população consciente. Hoje, vindo para cá, eu vi uma notícia na Rádio CBN, e é uma notícia importante, dizendo que um estudo que foi feito mostrando que crianças que têm um contato com o meio ambiente, com áreas verdes, a diferença na saúde mental dessas crianças, eles fizeram grupos comparativos, uma publicação de pesquisa randômica, onde eles têm os grupos de crianças que tiveram aulas, que tiveram acesso às áreas verdes, outras que não tiveram, o quanto melhorou
o quanto essas crianças mostraram melhoras na questão da saúde mental. É muito importante. Isso é de extrema importância. A gente vê aqui o IEJA, uma escola que tem esse trabalho, que traz resultados muito bons, e aí a gente é contra as transposições, a transposição que está sendo trazida. Nós somos contra, coloquei inclusive uma emenda no projeto do sistema viário. Então vamos lutar, né? Vamos lutar, vamos continuar lutando. Nós vamos agora estar trabalhando com palestras, né? E eu tenho trabalhado bastante. O pessoal me convida, eu tenho dado palestras. Né? E quando a gente fala assim dessa qualidade de vida, o que você pergunta, o que esperar de Londrina, né? O que esperar? A gente volta um pouco à nossa palavra, a palavra que está na Bíblia, que diz, e Jesus diz: eu vim para que tenham vida, lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa abundância depende de cada um de nós, depende dos gestores. Nós precisamos de um ambiente lindo, um ambiente limpo, desde nossas casas, nossos quintais, para não termos doenças como a dengue, para não termos outros tipos de doenças, para não termos ali insetos que venham, né, trazer alguma doença. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos nos unir e pautados nessa palavra maravilhosa. A gente sabe ali que Jesus trouxe tantas palavras, tantas parábolas. É lindo isso que você trouxe. Jesus é o maior influenciador do planeta. De todos. O maior influenciador. Quem que é esse Cristo, né? Que traz tantas mensagens boas. Positivas, né? E as igrejas estão aí para contribuir, né? Saudando todas as igrejas. Vale. E a gente tem também agora o Natal, né? Que está aí tão próximo, o aniversário da igreja, mas temos o Natal também. Esse Natal que tenhamos aí um Natal que cada um realmente faça uma ação do bem. Nós temos muitas pessoas com as mãos estendidas, esperando que nós também estejamos com as nossas mãos estendidas. E antes, já que você está finalizando, eu quero agradecer ao Cláudio, né? Estamos já no final do programa, né? Sim. O Mainer, Cláudio. A Helena. Isso. E você também por ter convidado. Assim, um prazer estar falando com os nossos ouvintes. E mandar um abraço a todos, que nós tenhamos aí um Natal assim maravilhoso, de paz, de alegria. Que Deus esteja no coração de cada um. Obrigada, aqueles que precisam de transformação, transformando, cuidando, capacitando, amando a cidade, nossa cidade maravilhosa, mas temos que cuidar. Cada um cuidando do seu pedacinho. Né, nós vamos ter uma cidade linda e cada vez mais linda. Esse é o nosso sonho. Né? Esse é o nosso sonho. E o seu contato para a gente entrar com você? Isso, eu ia pedir exatamente, Sônia. Os ouvintes querem... Você pode continuar seguindo a Sônia pelas redes sociais. E assim, a Sônia é uma pessoa que ela vai continuar aí fazendo palestras, vai continuar vindo na rádio quantas vezes for necessário. Ela é uma estudiosa, ela é uma química conhecida, professora da universidade. Enfim, nós temos um carinho enorme pela Sônia. E eu queria convidá-la a voltar ao programa, mas antes deixasse o seu Instagram para a gente aí, por favor, para os nossos ouvintes. O @Sônia Gimenez e o meu contato, que para mim tranquilamente é 988293939, que tem o WhatsApp. Muito obrigada, professora Sônia. Que entrevista, hein, Cláudio? Que coisa linda. Nós estamos impressionados. 11 horas em ponto, hein? Hoje nós conseguimos fechar o programa. Que programa gostoso, falando sobre a história de Londrina. E eu quero agradecer ao Cláudio pela oportunidade. Cláudio, seu programa é maravilhoso. Esquecemos até de colocar o hino de Londrina. Vamos colocar agora. Entusiasmado que vamos colocar. Passou despercebido. Vamos colocar. Vamos encerrar o programa hoje com o hino da nossa cidade de Londrina, para você entender. Presta atenção nessa letra, para você entender o quanto Londrina é forte. Parabéns, Londrina, pelos seus 90 anos. Que venham mais 90, mais 90, mais 90, mais 90. Sônia, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você fez como vereadora da cidade de Londrina. Que você continue firme e forte. Londrina te agradece muito pelo que você fez. Vamos continuar firme aí, lutando em favor da nossa cidade. Um abraço a todos os ouvintes. Abraço a todos. Ficamos por aqui. Nós agradecemos então a presença aqui da professora Sônia, né, por ter aceito aqui o nosso convite. E falou com muita propriedade sobre os progressos de Londrina, que é uma cidade ainda jovem, que está desenvolvendo. É uma cidade, né, acolhedora. Enfim, uma cidade linda. Agradecemos também a jornalista Nara Cordeiro, que conduziu essa entrevista. E esperamos, então, que a Sônia volte mais vezes aqui, viu, Sônia? Já fica aqui já o nosso convite, pré-convite, né? Para você vir aqui outras vezes aqui. Eu só tenho a agradecer. Tá.